Seja muito bem-vindo ao canal Louise Provesi e nesse vídeo eu vou contar a parte 2 de como eu criei os meus cursos, como eu vim parar na internet para falar sobre modulação da microbiota intestinal. Bora lá? Bom, na primeira parte eu contei como a nutrição me conheceu e como essa profissão incrível me cativou tanto que me deixou apaixonada por ela e que eu soube que eu estava no caminho certo, que eu tinha escolhido realmente a profissão perfeita para mim. Bom, só que num dado momento do curso, quando eu comecei a ver as disciplinas de dietoterapia, que assim, eu sempre fui pró-clínica, né? Totalmente clínica, amava a clínica e tal, aquela paixão pela clínica. E uma professora, né, vendo que eu gostava muito da clínica, que eu estava sempre conversando com ela após as aulas, para tirar dúvidas, para perguntar outras coisas, enfim. Ela me convidou para ser monitora dela na disciplina no outro semestre, na próxima turma. E aí eu topei, foi um desafio, mas eu fiquei apaixonada. Ela me convidou para dar uma aula, a gente tinha aula prática no hospital, então eu ia lá com ela para dar aula prática no leito, com os pacientes, e avaliação, né, aquela coisa de corrigir a avaliação, ajudar a corrigir prova e tudo. E aquilo me fez reconectar com a minha missão de vida, que eu acredito que seja essa, que é ensinar os outros. E ali começou a nascer esse sentimento novamente de eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, eu gosto de mostrar para as pessoas, facilitar a vida delas, mostrando como elas podem fazer determinadas coisas. E eu comecei a pensar novamente nisso, porque quando eu escolhi a nutrição, eu queria fazer pesquisa. Isso era uma certeza na minha vida. Só que eu não pensava em ser professora. E quando a gente atua como pesquisador na universidade, a gente também é professor. Só que eu estava imaginando trabalhar na Fiocruz, no INCA, em uma instituição apenas de pesquisa, e não necessariamente numa instituição de ensino. E aí, ali começou aquela pulguinha ali, de novo, com essa profissão que também é muito bonita, que é a profissão do professor, né? Beleza. Aí nisso, eu fiquei sendo monitora, entrei para o mestrado e conheci minha segunda paixão. Quer dizer, minha terceira paixão, vamos. A primeira era ensinar os outros, a segunda a nutrição e a terceira a microbiota. Então, no mestrado, eu conheci a microbiota e tem um vídeo já aqui explicando um pouco a minha história na trajetória com relação à microbiota, como eu conheci a microbiota, e vocês podem assistir para entender um pouco melhor. Conheci a microbiota e me apaixonei por esse universo e vi como faz sentido a gente olhar para a saúde da microbiota dos nossos pacientes, porque ela tem muita relação com o nosso corpo estar equilibrado. Então, lembra que eu comentei no outro vídeo como a alimentação ajuda toda essa máquina do nosso corpo a funcionar bem? Então, ela faz com que toda a máquina da nossa microbiota funcione bem para que ajude a nossa máquina a funcionar bem. E aquilo ali foi um encantamento tão grande que eu falava, caraca, que incrível! E eu adorava estudar e passava horas e horas estudando e falava de microbiota com o meu, na época, namorado, agora é meu marido, né? Com o namorado, com minha mãe, com todo mundo, que teve uma hora até que meu namorado meio que falou assim: pô, mas só fala disso? Não tem outra coisa pra falar não, menina? Eu só falava disso o tempo todo, respirava microbiota, falava microbiota, era microbiota pra tudo quanto é lado. E aí, né, eu fui fazendo ali mestrado, doutorado, até que em dado momento eu falei, cara, eu quero, quando terminar, me tornar pesquisadora de universidade, porque eu junto as duas coisas que eu amo, quer dizer, as minhas paixões. Vou conseguir dar aula, vou falar de microbiota e ainda vai ter nutrição. Então é um mundo incrível, perfeito, a profissão mais que perfeita para mim. Só que eu precisava de experiência em sala de aula. E começou a minha primeira dificuldade, conseguir uma oportunidade para dar aula. Então, desde o início do
doutorado, eu comecei a tentar vários concursos de professor substituto que abria na universidade que eu fazia mestrado e depois o doutorado, né, que foi a UFRJ, inclusive para áreas que eu não tinha muita afinidade. E, pasmem, eu devo ter feito umas 10 provas e eu não passei em nenhuma. Isso é um motivo de frustração, mas eu entendo que havia um propósito maior para isso também. Várias dessas provas eu não conseguia nem passar na prova de currículo. E o meu currículo não era ruim, porque eu sempre buscava, como eu sabia o que eu queria, agregar coisas no meu currículo, fazer coisas diferentes, estar sempre indo além, pensando ali no futuro, quando eu fosse realmente me inserir no mercado de trabalho. E eu consegui fazer 2 provas, chegar até o final, né? E eu tinha feito outras provas escritas, enfim, mas 2 diárias que realmente eu gostava e eu não passei na prova de didática. E eu fiquei muito chateada, muito triste. E aquilo ali foi um outro ponto de virada de eu começar a achar que aquilo não era pra mim, de que eu tinha feito uma escolha péssima. E o que eu ia fazer se eu não conseguisse um emprego quando eu saísse do doutorado? E aí, ao mesmo tempo, eu fui mandando currículo na cara de pau para vários coordenadores de cursos de nutrição ali da minha cidade, para ver se alguém me chamava. Eu consegui contato, só um que me respondeu. E a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos para ele avaliar como era a minha forma de trabalhar, para quando surgisse uma vaga me chamar para poder trabalhar lá, fazer parte então da equipe dessa faculdade. Eu estava super empolgada e tal, só que eu estava muito frustrada, porque eu fazia muita coisa para agregar no meu currículo que não dava um retorno financeiro e que eu não tinha garantia de que eu iria depois, quando eu terminasse ali o doutorado, realmente conseguir um emprego remunerado na área que eu queria. E isso causava, então, muita frustração em mim. Foi aí que lá para 2017, 18, mas para 2018, conheci o empreendedorismo, né? Que foi apresentado pela Isis Moreira, que é minha mentora no marketing, né? Eu consumo cursos dela, eu gosto muito da forma que ela fala de marketing. E também a Mariane Fazi, que é da Amor e Nutri, que fala de empreendedorismo e consultório. Ali, quando eu estava navegando no Facebook, eu vi propaganda, me inscrevi no workshop que era do consultório Smart, assisti e comecei a ver uma possibilidade que eu não estava cogitando no momento, que era de repente empreender. Na época eu nem pensava em consultório, né, porque eu tinha tido uma experiência com consultório que não tinha sido muito bacana, porque assim, eu estava fazendo mestrado, eu não tinha muito tempo, a minha época de mestrado foi muito corrida, porque eu tinha muitas atividades, e eu comecei a atender, para não ficar enferrujada. Então eu não fazia marketing, eu não fazia... não captava cliente, eu não sabia como fidelizar, aquela coisa de todo mundo que começa, né? Não sabe muito bem o que está fazendo, vai fazendo os ajustes até conseguir encontrar a fórmula perfeita. E isso me frustrava muito, porque era uma coisa que eu gastava energia, mas não tinha um retorno, porque eu não sabia muito o que estava fazendo e ao mesmo tempo eu não tinha tempo para estar ali me dedicando ao consultório, porque eu precisava priorizar consultório ou o mestrado. E, óbvio, para mim a prioridade estava sendo o mestrado e não o consultório. E aí eu conheci, né, o empreendedorismo, que é possível empreender. Bom, eu cresci com a crença de que ter uma empresa é só para quem é rico. Ter uma empresa, se você é uma pessoa jovem, é porque você herdou ou porque você tem o pai ali e você começa a trabalhar na empresa do seu pai, que um dia você vai ser dono daquele império. Então, eu via empresa apenas como essas grandes empresas como Apple, o Instagram, Google, empresas de automóveis, né? Enfim, essas grandes empresas. Eu não via, por exemplo, como o mercadinho do seu Joãozinho aqui do meu bairro, como uma empresa, uma pequena empresa. Sim, mas não deixa de ser uma empresa. Eu não via o consultório da médica que eu ia me consultar como uma empresa, porque afinal aquilo ali também é uma empresa. Então, quando eu comecei a ter contato com o empreendedorismo, a minha mente começou a abrir. E eu comecei a pensar que nem tudo está perdido, temos outras possibilidades e que na vida não tem um caminho fácil, tem um caminho do trabalho. A gente precisa trabalhar com foco para conquistar alguma coisa. E foi assim que eu consegui conquistar
o meu mestrado, conquistar o meu doutorado, porque eu tinha o foco, eu tinha uma meta, eu fui determinada. Teve um momento que eu pensei em desistir, na verdade uma vez só eu pensei em desistir, eu posso contar em outro momento, em outro vídeo. Mas eu segui ali, porque eu queria muito aquilo. E como eu queria muito dar aula, eu falei, se eu não estou tendo oportunidade, por que não criar minhas oportunidades? E aí a pessoa veio para a internet. Pensa numa coisa, eu sou essa pessoa aqui que você está vendo, só que dentro de mim habita uma senhora de 80 anos que não sabe lidar com tecnologia de uma forma geral. Para pensar que, sabe como eu aprendi a mexer no Facebook, gente? Minha mãe me ensinou, sendo que eu ensinei ela a mexer em computador, a mexer no celular, essas coisas assim. Ela ficou mais tecnológica do que eu. Para pensar nessa situação. Sério, gente, sem brincadeira, isso não é mentira. Minha mãe me ensinou mesmo a mexer no Facebook, porque eu não sabia mexer, eu achava aquilo muito confuso, eu nunca gostei de redes sociais. Eu nunca fui uma adolescente que gostava de ficar em bate-papo, ICQ, essas coisas. Entreguei a idade, mas tudo bem. Eu não gostava, eu odiava, eu não tinha paciência. Eu achava aquilo ali um absurdo. Tipo, poxa, eu vou ficar falando com alguém, sentar cara a cara, assim, sentar, conversar, falar? Como assim? Então eu era esse tipo de pessoa. Até hoje eu sou uma senhorinha meio não sei lidar com a tecnologia. Só que a necessidade, né, faz com que a gente aprenda. O mundo mudou. As coisas estão tecnológicas. Hoje a gente aprende muita coisa na internet. Eu quero aprender a fazer um bolo, uma receita, aprender a trocar um cano, alguma coisa, um cano da pia. Para onde que eu vou? Entro aqui no YouTube, busco e lá tem vários vídeos me ensinando o tutorial de várias coisas na vida. E eu aprendo várias coisas diferentes. Eu estudo muito pelo YouTube. Eu assisto vários vídeos sobre marketing, sobre mexer em Instagram, sobre várias coisas, sobre moda, sobre maquiagem, sobre finanças, sobre coisas aleatórias, tá? Eu uso muito essa plataforma, que é uma plataforma muito bacana pra gente aprender, sim. E aí a gente conhece, às vezes, pessoas, né? Começa a seguir em outras redes sociais, vai vendo o trabalho, aí vê que vende um curso, aí você adquire curso para ter um conhecimento ali específico para te ensinar alguma coisa que você quer aprender, e assim vai. E aí, né, eu comecei a vir para a internet com a ideia de vender cursos que falassem de microbiota intestinal. Eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, até porque eu já era uma referência na microbiota na UFRJ, eu me tornei essa referência na nutrição. Eu lembro o dia que eu fui chamada de expert, eu fiquei assim, meio, quê? Eu expert? Porque não tinha caído a ficha de que realmente eu dominava muito o tema e que eu estava deixando um legado, uma marca lá na UFRJ. Tanto é que hoje eu não dei segmento no pós-doc, mas o estudo de microbiota ficou. E várias vezes eu sou procurada para dar consultoria, para ajudar no estudo de microbiota, para as pessoas fazerem ali seus estudos de microbiota com a nutrição. E eu sou muito feliz por isso, por essa marca que eu deixei lá, sabe? E eu espero que continuem esses estudos, porque é super importante para a gente entender cada vez mais como a gente pode, pela nutrição, ajudar as pessoas a terem mais saúde. Então, juntando todos esses pontos, vendo o empreendedorismo como uma oportunidade, eu criei a minha oportunidade. Eu decidi criar um Instagram. E eu vou lá, empolgada. No início, né, com poucos seguidores e tudo mais, eu ia lá, dava minha cara a tapa, falava. Já fiz live que não tinha ninguém, e eu fiz a live do mesmo jeito que se tivesse 1 ou 1000 pessoas. Já fiz vídeo que ninguém assistiu aqui no YouTube, porque antes eu tinha poucos seguidores e agora já tem mais seguidores, então as pessoas acabam às vezes assistindo aqueles vídeos mais antigos. Então de tudo já aconteceu. E o que eu quero passar de mensagem com a minha história? Você pode conquistar o que você quer, mas você tem que ter foco, tem que ter um pouco de ousadia. Vai ter medo? Vai ter medo, mas você não pode deixar o medo te paralisar. Você tem que seguir mesmo com medo e fazer o que você acredita, porque a gente tem a intuição de que vai dar certo. Então vai, se joga, vai dar certo. Se você acredita que vai dar certo, é porque vai dar certo. Agora, se já desde o começo você acredita que não vai dar certo, não vai dar certo. Já foge, desiste. E
que você pode criar suas oportunidades. O empreendedorismo, ele dá muito essa liberdade de você criar. É para todo mundo? Não. Nem todo mundo tem essa pegada empreendedora. E tá tudo bem, né? Se todo mundo fosse igual, não daria certo. Então, o que eu quero te mostrar? Que tem como a gente atingir o nosso sonho, que às vezes não é da forma como a gente imaginou inicialmente, mas que a gente pode fazer adaptações, fazer mudanças e atingir o que a gente deseja. Que eu tenho certeza que você vai conseguir. Tem até uma frase interessante do Chico Xavier que é: tudo que pertence a você dará um jeito de chegar a você. Não é bem assim, não, mas é essa a ideia. Eu não lembro exatamente as palavras que foram utilizadas, mas é essa a ideia. Então, se você está na nutrição, você tem um propósito. E esse propósito vai estar sempre ali te mostrando, te lembrando que ele está ali e que você precisa seguir nele para você cumprir com o seu papel. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!